A graça de Record of Ragnarok tá no seu elenco recheado de personagens completamente diferentes e únicos, e a edição do Quem Venceria de hoje, o quadro de combates até a morte aqui do canal, vai provar isso colocando em xeque dois personagens que não poderiam ser mais diferentes entre si. De um lado da arena, o humano que é a epítome da supremacia. Criado à imagem e perfeição dos deuses, ele é única e verdadeiramente o homem entre os homens. A semelhança à própria divindade que carrega consigo a determinação de toda uma raça e o amor de um pai. Representando a humanidade, temos ele, o pai de todos os humanos, o arquivo número 0001, Adão. E para enfrentar este que é a imagem perfeita dos humanos, por que não o deus mais quebrado do paraíso? Frente à verdade bela da humanidade, os deuses têm o seu lado feio, o lado da mentira. O assassino mais ardiloso e frio dos céus volta à arena do Quem Venceria para aplacar suas mentiras em direção à humanidade. O amor do palhaço será colocado em xeque, então entra na arena o assassino sem rosto Loki. A batalha de hoje será o amor paternal de Adão contra o amor insano de Loki. Uma batalha certamente muito complexa, difícil e interessante pra gente se esbaldar em mais um épico confronto do quadro de batalhas aqui do canal, o Quem Venceria. Pra quem não tá ligado, esse é o quadro de vídeos de combate de personagens de Shumatsu Sono Valkyrie aqui no canal. Temos diversos confrontos e caso você queira ver mais desses confrontos assim, já curte o vídeo e se inscreve para receber a notificação dos próximos Quem Vencerias com outros personagens do elenco que voltarão em breve a dar as caras aqui no canal. E dessa vez eu realmente preciso da sua ajuda para fazer esse vídeo bombar, pois o canal tá perto dos 8.000 inscritos, mas infelizmente ele vem indo bem mal em alcance nos últimos meses. O Quem Venceria é um quadro muito querido por vocês e por isso eu quero continuar fazendo ele sempre. Mas só consigo fazer isso se o canal continuar indo bem e crescendo. Então apoie o meu conteúdo dando like e compartilhando com os seus amigos que não conhecem o canal ainda, para eles também se inscreverem e o canal voltar ao seu ágio de crescimento, beleza? Com isso, sem mais delongas, vamos direto para o ponto de força. Sem dúvidas nenhuma, esse é um stat bem claro pro seu vencedor. Loki tem o bizarro feito de levantar e carregar o Mjolnir do Thor nas suas costas tranquilamente, né, correndo e pulando com ele, mas Adão tem uma força física e de agarro grande o suficiente para agarrar e prender os Zeus na reta final do seu combate, impedindo que o deus o fizesse largar. Por isso não vai ter jeito, o primeiro humano começa o confronto levando o primeiro ponto do combate. Potência de ataque. Esse é um ponto muito interessante, pois nenhum dos personagens de hoje tem especialmente golpes poderosos. Loki por si só é descrito como um assassino, né? Ele é focado em planos e estratégias mais ardilosos, não é um combate franco e direto. Por isso, os ataques de Loki basicamente se demonstram letais quando pegam o seu adversário de surpresa, mas não carregam uma potência de ataque alta, e em clashes ele com certeza seria derrotado contra boa parte do elenco dos personagens. Até mesmo seus clones não têm golpes poderosos, pois como é explicado, eles são parte do poder do Loki, ou seja, todos os seus golpes são mais fracos que um golpe com toda a força do deus usando a sua foice. Já o Adão não é o ápice de potência de ataque também, mas certamente está na frente do Loki. Os seus socos não são golpes destrutivos ou absurdamente poderosos, mas são, por exemplo, capazes de fazer os Zeus cair no chão no final do round 2 e ainda deixar uma marca no seu rosto. Isso sem contar que eles se escalam ou no mínimo se aproximam com os socos dos Zeus na forma Adamas, forma essa que com a base dos seus spams poderia destruir o paraíso celestial de acordo com o Shiva. Por isso, Adão vai fazer a dobradinha aqui e levar o ponto de potência de ataque contra o Loki. Capacidade destrutiva. Essa é outra discussão curiosa, pois no caso de Adão, por ser um lutador marcial corpo a corpo, seus feitos nessa área estão basicamente quebrando o chão da arena na sua entrada e também quando colide com o ataque dos Zeus. Já Loki é muito bom nisso graças ao seu exército de clones, que como vimos pode varrer a enorme arena do round 11 à procura de Simon Hayek. Ou seja, Loki tem uma altíssima capacidade de destruição graças ao seu exército de clones e por isso o deus das mentiras vai estrear no confronto levando esse ponto. Velocidade de ataque. Essa é outra bem complicada, pois Adão e Loki não são personagens muito sólidos nesse stat. O melhor feito do Loki é o seu golpe final no mangá, que a gente não tem nome, mas teoricamente é próximo do tiro Ukkonvansara ali, que é o tiro final do Simo, que deu blitz na reação do próprio Loki. Já o Adão tem socos que basicamente deveriam ser próximos dos socos dos Zeus, que são socos de spams que sobrecarregam o reflexo divino do Adão com o uso constante ali deles, né? Nenhum desses dois pontos tem realmente uma escala pra gente poder traçar uma base ali de análise e pior de tudo, tem diversos pontos muito nublados de discussão.
Por exemplo, até podemos dizer que o golpe final do Loki é próximo com o avançar do Simo, só que o Loki ataca primeiro que o Simo, e mesmo assim os golpes colidem juntos, ou seja, o ataque do Loki é mais lento que essa bala, o que não é necessariamente um demérito, mas também não ajuda na argumentação a favor do Loki. Já o Adão tem feitos apenas de ser fisicamente próximo dos Zeus Adamos e da sua velocidade de ataque, o que honestamente não é um argumento concreto para colocar o Adão no nível alto aqui nessa variável. Por isso, no final, eu vou acabar dando simples ponto pro Adão, pelo simples fato que parece mais relevante, tanto visualmente quanto em feitos, você se aproximar da velocidade de ataque e spam de alguém que pode sobrecarregar uma das habilidades mais roubadas do verso, que é o Reflexo Divino, portanto, ponto pro Adão. Velocidade de reação. Nesse ponto teremos outra discussão de efeitos muito interessantes, pois ambos lutadores têm momentos específicos da sua luta que podem mudar as coisas aqui no combate. Loki tem como principal feito de reação ele reagir a tempo de se defender do Lemminkainen, o tiro do Simo focado em AP, e justamente por isso, por ser focado em AP, que o feito do Loki não é tão impressionante, o que somado com a distância onde o Simo atirou, ele estava muito distante do Loki, né, colocam vários asteriscos nesse feito do deus. Entretanto, não dá pra negar que ainda assim é um bom feito ele reagir e acompanhar a bala, já que o próprio mangá diz que Deus com instintos aguçados captariam essa bala, e o Loki, obviamente, captou ela. Já o Adão tem um feito bem interessante envolvendo ele agarrar os Zeus. Naquele momento, ele já perdeu aqui a sua visão, e após ser socado contra o chão, ele agarra os Zeus para poder ele segurar ele e socar ele, né? Isso é um feito de reação, pois aqui o Adão reage a algo. Nesse caso, ele reage ao soco dos Zeus. Reação não envolve só ver e agir, mas usar dos seus sentidos. No caso do Adão, ele usa o tato, né? Ele sente o soco dos Zeus e imediatamente reage agarrando ele. E ele reagiu tão rápido que impediu os Zeus de continuar o seu spam absurdo de ataques. Ou seja, Adão reagiu quase tão rápido quanto seu próprio reflexo divino, copiando os golpes. Um feito um tanto quanto absurdo, e por isso ele vai sim levar esse ponto também, colocando o Loki com problemas. Velocidade de movimento. Mas aqui o Loki já se salva um pouquinho dos problemas, pois Adão não é nem um pouco o cara da movimentação. Até pelo seu estilo de luta extremamente reativo, Adão raramente aplica disparadas ou sequer corre durante a sua luta, apenas repetindo golpes do seu oponente. Já o Loki também não ativamente avança contra o Simo a maioria das vezes, mas temos os clones deles, que são tão rápidos quanto o Loki, né, talvez até mais lentos do que ele, e percorrem parte da arena da floresta no round 11, né, exatamente pelo fato dos clones terem parte da força e poder do Loki, que a gente pode se basear que o Loki conseguiria fazer tudo isso, só que numa instância maior. Por isso, o ponto vai pro Loki e fechamos aqui os pontos de velocidade. Durabilidade. Essa é uma muito óbvia, pois o Adão é um monstro absurdo nesse set sem dúvida nenhuma. Loki até pode ser argumentado como tendo algum feito graças à questão dos seus clones, né, que hipoteticamente tancam o tiro de uma bala divina comum, ou seja, o Loki por consequência, né, também tancaria, mas o Adão tancou centenas, se não milhares dos socos dos Zeus, que dentre eles tinham punhos que ultrapassam o tempo, que haviam dado muito dano nos Zeus anteriormente, e a verdadeira direta dos deuses, que é o golpe mais forte dos Zeus, então mais forte que esse golpe anterior, e o Adão tancou tudo isso tranquilamente. Então, sem dúvidas aqui, o ponto vai para Adão, que novamente abre a vantagem larga no placar. Resistência. E aqui novamente uma diferença absurda de stats, né? O Loki tem como o único feito ele ser capaz de lutar tranquilamente mesmo após tomar um tiro de cima em seu ombro que o varou de uma ponta a outra, o que é bem impressionante, mas não chega perto do feito já comentado do Adão de aguentar milhares de socos que estavam no nível ou próximo do nível que os Zeus antes tomou um único e já chegou no seu limite físico. Por isso, segue o pai, pois temos mais um ponto para a humanidade nesse confronto. Estamina. O único feito do Loki nessa área é lutar por basicamente 8 minutos contra o Simo em uma batalha de esconde-esconde. Na real, nem 8 minutos, né, já que parte da luta era um Loki clone. Já o Adão também não tem feitos de estamina relevantes fora da luta dele, mas o jeito que foi a sua luta coloca ele na frente do Loki. Já que ao invés de um pique-pega mortal, o Adão lutou por 7 minutos numa porradaria incessante contra o Deus dos Deuses. Por isso, mais uma vez, o Adão leva um ponto e mostra como é fisicamente superior ao Deus das Mentiras. Toleranciador. E para fechar os stats físicos temos Toleranciador, onde aqui Loki tem um ótimo feito ali no mesmo momento onde ele toma a bala no ombro do Simo, e apesar de expressar ali uma dor em seu rosto, ele não grita ou estremece dor, mesmo tendo o ombro varado por um tiro. Mas o Adão é outro nível quando a gente fala de resistência, todo mundo sabe disso. Os mesmos feitos que já citei do soco dos Zeus não fazem o Adão demonstrar nenhuma feição de dor, além de que quando ele perde a sua visão e os seus olhos estouram completamente, ele também não grita ou agoniza. Portanto, o Adão fecha o gabarito de stats físicos, levando os 4 pontos de resistência geral no confronto.
Inteligência. Loki é considerado o maior trapaceiro dos céus e isso se demonstra quando ele arma um plano ardilhoso para incriminar o Siegfried, o namorado da Brunhilde, de ser preso e banido por Odin. Além disso, Loki também foi um dos primeiros, quiçá o primeiro, a alegar os pontos de destino entrelaçado do Buda e as Volundes da Valkyria, percebendo logo cedo que Buda possivelmente era um traidor dos deuses. Esses dois pontos são pontos bem relevantes na inteligência do Loki, que colocam ele bastante à frente do Adão, um personagem que tanto pela sua personalidade despreocupada quanto pelo fato de ter pouco tempo de tela, basicamente não tem feito de inteligência. Por isso o Loki volta ao jogo com mais um ponto. Inteligência de batalha. E aqui é outra batalha que, por incrível que pareça, também é muito disputada. Adão frequentemente visto como alguém sem estratégias por causa dessa sua cara de tacho. Mas ele tem um ótimo feito de QI de batalha lá no final da sua luta com os Zeus, onde após perder a sua visão, ele propositalmente se deixa tomar um soco para criar uma janela onde ele poderia agarrar os Zeus para poder socar ele de novo. Uma estratégia que não só surpreendeu e quase venceu os Zeus, como fez até mesmo o fucking Odin se assustar. Entretanto, nem tem como esse ponto não ir pro Loki, não é? Além de ser considerado o maior trapaceiro dos céus, demonstrou dois planos em seu round. O primeiro envolvia o seu exército de clones, ocultando o clone mais poderoso a fim de afetar psicologicamente o Timo Hayr. Se fosse considerar somente essa estratégia, eu até acho que o Adão geralmente teria um feito melhor. Entretanto, Loki tem a sua estratégia final contra o Simo, onde ele supera seus limites e foge uma armadilha colocando a sua vida na reta ao se ocultar como o Hércules, tomando um tiro não letal do Simo e matando com um ataque nas costas quando ele se virasse. Esse era o plano, né? Isso sem contar que Loki ainda se adaptou rapidamente ao Simo ao ver que ele não se viraria, então ele trocar de lugar ali com o Corvo para poder atacar o Timo Hayr por cima também. Por isso, devido a todas as situações e planos, Loki tem a vantagem no QI de batalha, sendo um dos personagens mais ardilosos e trapaceiros do verso. Agora basta ver se Loki irá enganar o pai da humanidade também. Hacks. Indo agora para o importantíssimo ponto de habilidade, vamos elencar e entender as habilidades e técnicas desses dois apaixonados, começando pelo pai da humanidade e os seus olhos divinos. Sendo o homem que representa os homens e uniu toda a humanidade em uma só, Adão tem o hacks de influência social, além de ter o curioso hacks de falar com animais, por conseguir se comunicar com os passarinhos no seu flashback. Além disso, Adão também tem resistência à manipulação de medo, por ser capaz de resistir à aura amedrontadora de Zeus na forma Adamas, que forçava outros personagens a se tremerem. Entretanto, no combate propriamente dito, Adão tem o seu trunfo final no combate, o reflexo divino, a habilidade capaz de copiar e refletir qualquer técnica divina lançada contra ele. Socos dos Zeus, Adão copiou. Chutes dos Zeus, Adão copiou. Até mesmo a capacidade de parar o tempo, o Adão também copiou. Vimos também a sua capacidade de copiar os ataques com garras da serpente em seu flashback. Então Adão tem um hacks relevante de mimetismo de poder limitado. O limitado aqui porque o reflexo divino tem uma série de asterísticos complicados que eu vou comentar mais à frente. Além disso, o Adão tem armamento corporal, pelo feito da serpente que eu já comentei, manipulação de área limitada e criação de pós-imagens, todas por copiar os golpes dos Zeus. Por fim, mas não menos importante, no final da luta vimos Adão lutando mesmo após a morte de forma épica e lendária, ou seja, socando seu oponente de maneira instintiva, mesmo que ele não tivesse consciência disso, dando a ele também o hack de reação instintiva, que é basicamente isso, é você agir inconscientemente. Adão tem como seu principal trunfo poderosíssimo reflexo divino, que já foi alvo de um vídeo completo aqui no canal, explicando seus pormenores na minha opinião. Isso pois Adão, na minha visão, não pode copiar ataques com armas, por isso eu citei que o seu mimetismo é limitado. E agora, como esse mimetismo vai funcionar contra o Loki, é tópico para o futuro desse vídeo. Então, aproveitando a oportunidade, vamos analisar as habilidades do palhaço das mentiras, o Loki. Muito conhecido por isso, Loki tem a habilidade de mudança de forma, sendo capaz de se transformar na sua aparência para outra pessoa. Com essa mesma habilidade, ele também tem camuflagem, se camuflando pelas árvores da arena do Round 11 para cercar o Simo. Além disso, Loki também tem o hacks de levitação, podendo levitar ou algumas vezes até voar pelo ar. Ele não costuma usar isso em batalha, mas ainda é uma habilidade bastante interessante. Mas falando de combate mesmo, o Loki tem o Anel do Palhaço, Skingla. Se o Adão pode copiar qualquer técnica, em suma, o Loki pode copiar qualquer coisa da criação. Com a ponta dos dedos, o Loki copia algo e com a palma da mão ele pode replicar o que ele toca com a ponta dos dedos. E em condições normais, o Loki pode criar apenas 5 réplicas, dividindo o seu montante de poder igual a esses 5 clones de maneira livre, podendo fazer todos com a mesma força ou todos com forças completamente diferentes para poder manipular o seu adversário.
Agora, com o seu tesouro sagrado chamado Andaranauto, o Anel da Multiplicação, Loki ignora a limitação de 5 clones e pode criar dezenas, centenas, infinitos clones, um verdadeiro exército de capangas, com a fraqueza que quanto mais clones, mais esse poder vai ter que ser dispersado pelo Loki nos clones. Com isso, ele recebe os hacks de conjuração e manipulação de névoa, já que sua habilidade também gera uma cortina de fumaça preta bastante espessa que ele utiliza nas suas estratégias. E não acabamos aqui, pois o Rei Skindle ainda tem 3 habilidades especiais absurdas. A primeira é chamada de Falsa Sombra Divina Rivendurg, uma habilidade onde Loki pode criar do zero um clone de poder e intelecto inteiramente igual ao dele, uma cópia perfeita de força semelhante, dando a ele o hacks de duplicação. Como segunda habilidade temos o Olho Mágico dos 9 Reinos, Nilhen Alga, a habilidade que permite que Loki compartilhe os seus sentidos com seus clones e réplicas, vendo ou ouvindo o que eles também veem ou ouvem, ganhando hacks de sentidos aprimorados. E por fim, mas não menos importante, temos a terceira técnica, o Portão do Renascimento Endurifa, que permite que Loki se teleporte por meio de suas cópias, ganhando hacks de criação de portais. E com tudo isso podemos ver que Loki é um mestre manipulador do campo, criando infinitas cópias enquanto nem se coloca no perigo da batalha. Uma série de técnicas e habilidades absurdas, complexas e versáteis que dão a esse trapaceiro uma infinidade de opções, mas não são tão efetivas assim. Loki tem muitas técnicas e habilidades, mas um exército de clones que são absurdamente fracos não é tão efetivo quanto se comparado à técnica suprema que reflete tudo que o oponente fizer. É verdade que em quantidade Loki tá na frente do Adão e de basicamente todo personagem do verso, mas o ponto de hacks no Quem Venceria sempre é analisado pela efetividade e qualidade do hacks. De um lado, temos Adão com uma técnica omniperfeita, que a única verdadeira fraqueza é levar ela ao sobrecarregamento após milhares de ataques, enquanto Loki tem um exército que tem números de fato, mas não tem poder de fogo ou velocidade estonteantes, né? E o resto de suas técnicas são auxiliares passivos, né? Ele vê pela visão dos personagens ali, dos clones dele. O poder se teleportar não é uma técnica de contra-ataque absoluta que gera uma condição de vitória relevante pro Loki. Por isso, para a surpresa de alguns, eu vou dar o ponto de hacks também pro Adão, que fecha a análise de pontos com uma larga vantagem em relação ao Loki, mas isso não faz dele um lutador mais forte. Esse confronto tem uma série de detalhes que vai deixá-lo ainda mais mortal. Então vem comigo pro ponto de matchup. E finalmente tá na hora de analisar esse embate de paixões. De um lado temos o amor incondicional de um pai para seus filhos, e do outro a paixão romântica e ardente de um homem que não pode ter aquilo que mais deseja. No final, será que os olhos que tudo veem poderão ver além das mentiras do Deus trapaceiro? Bom, para esclarecer completamente essa batalha, se passará na arena da Finlândia do Round 11, pois para quem não lembra, quem pediu essa arena foi ninguém mais, ninguém menos que o Loki, justamente por ela dar uma vantagem de espaço para ele poder utilizar os seus clones e números à vontade. Com isso, a batalha começaria com o Loki rindo um pouquinho da falta de roupas do Adão, que nem responderia, apenas perguntaria para Loki se ele estava tranquilo de lutar sem usar uma arma. Loki sorri irritado e então ri, decidido começar a batalha. Uma névoa negra surge da mão de Loki e de lá surgem 3 deuses, Hércules, Thor e Odin, em volta do deus, que logo partem para o avanço contra Adão. E aqui entra logo de cara um aspecto muito importante. Adão poderia copiar os clones de Loki? Como comentei no ponto de habilidades, pra mim é um exagero dizer que Adão copia técnicas com armas. Ele é dito sim copiar técnicas divinas e os clones são divinos. Até tem a dita vulnerabilidade dos deuses. Mas o problema é como Adão copiaria golpes com armas, como a clava do Hércules, o Mjolnir do Thor ou a Gungnir do Odin. Adão copiou as garras da serpente, é verdade, mas um mimetismo muito mais limitado que envolve basicamente só crescer um pouco as mãos e gerar umas unhas, não criar do zero um martelo gigante 2 vezes maior que ele. Por isso aqui nessa análise, Adão não poderá copiar técnicas com armas e, portanto, não poderá copiar os clones do Loki. Mas esses clones não são tão fortes assim, eles são basicamente 1/3 da força do Loki, que é considerado um deus bem fraco no sentido de poderio físico, poder de fogo, velocidade. A gente viu isso nos próprios stats analisados aqui no vídeo, com Adão tendo uma razoável vantagem em boa parte dos stats físicos. Com isso, por mais que sejam 3 clones, não seria difícil para Adão desviar dos ataques de Hércules, Thor e Odin. Loki então sorri achando que Adão estava apenas se acovardando. Mas repentinamente o Adão faz um gesto com a mão, uma névoa negra sai dela e o pai da humanidade sumona 3 deuses, Hércules, Thor e Odin, para atacar os clones de Loki. Sim, isso mesmo, Adão conseguiria copiar o anel do palhaço Rei Skindle de Loki, mas como, Chique?
Simples, como disse, Adão pode copiar qualquer técnica divina. A única exceção aqui do vídeo serão habilidades com armas, por não poder copiar as armas em si. Mas o Rhaeneskingla, que é a habilidade de armazenar e replicar tudo que toca, não é uma habilidade proveniente de uma arma, mas da própria natureza divina do Loki, que faz isso com os seus dedos e a sua palma. Ou seja, Adão é plenamente capaz de copiar essa habilidade e inclusive copiar os mesmos clones que o Loki conjurou. Afinal, quem precisa ter tocado neles é o Loki. O Adão simplesmente copia e replica tudo que ele vê, da mesma forma que ele fez ao copiar o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus, sem nunca ter visto esse golpe entrando em ação. Com isso, uma batalha épica de clones e cópias toma a arena e obviamente que aqui os dois estariam em um impasse, já que são os mesmos clones com as mesmas forças e características. Loki gargalha ao ver o reflexo divino do Adão em uso e então saca o seu Anel da Multiplicação. Uma grande cortina de fumaça toma conta do campo de batalha, então não um, não dois, mas Adão é cercado por centenas de cópias de deuses. E é aqui que a batalha verdadeiramente começa. Obviamente que o exército de Loki dá a ele uma grande vantagem numérica, mas temos aqui uma discussão envolvendo não só números, como efetividade, tudo que eu comentei no ponto de hacks. Como eu expliquei antes, o reflexo divino do Adão copiaria o Rhaeneskingla do Loki, mas somente suas capacidades normais, não as habilidades amplificadas pelo Anel da Multiplicação, que é um tesouro sagrado, logo Adão não pode copiar. Com isso, Adão basicamente teria 5 clones contra infinitos deles, tornando a sua cópia inútil e fazendo dessa uma luta de atrito e resistência contra um exército infinito com o seu próprio corpo. E aqui temos simplesmente uma enorme discussão de se Loki conseguiria superar Adão fisicamente com o seu exército, ou se o Adão conseguiria lidar com esses números e se aproximar de Loki, o que é a sua condição de vitória. E como analisamos antes, quanto mais clones Loki cria, mais fracos eles são, pois mais poder vai ser distribuído entre eles. E durante o vídeo nós vimos a diferença absurda de força, resistência e até mesmo velocidade que o Adão tem em relação ao próprio Loki. Então imagine em relação ao Adão, que é consideravelmente mais forte que o Deus das Mentiras. Então claro que os números aqui realmente serão relevantes, mas o Adão era capaz de lidar com milhares de golpes dos Zeus em grande número em questão de instantes. E certamente milhares de clones, muitas vezes mais fracos que o Loki, que por si só já é mais fraco e mais lento que o Adão, não seria um grande problema a fim de acabar com a luta aqui. Por isso, pra mim, seria questão unicamente de tempo até que o Adão, mesmo sem o seu reflexo divino, e talvez um pouco ferido pelos clones, alcançasse o Loki no meio das massas e enchesse ele de porrada, dando uma série de socos finalizadores que acabam com o Deus da Mentira na hora. Enquanto a plateia fica em choque com a derrota do Loki, seus clones desaparecem na névoa negra e ele jaz caído no chão. O verdadeiro Deus, entretanto, estava distante, apenas observando apreensivo o seu clone perfeito ser varrido. Pois é, caso não lembrem não, o Loki não morreu aqui. O seu plano inicial para vencer o Simo e qualquer oponente usa uma das suas habilidades mais apelonas, a Falsa Sombra Divina, a primeira técnica do Rhaeneskingla do Loki, onde ele cria uma cópia perfeita e de igual poder e consciência dele mesmo. Ao criar um exército de clones, Loki cria o seu clone perfeito com a Falsa Sombra Divina e entrega para ele o anel, deixando que esse falso clone lidere as tropas e acabe com os inimigos no seu lugar, enquanto ele espreita pela arena e aguarda em segurança o final do confronto, sem nem se colocar em perigo contra o oponente. Mas claro, esse era somente o plano original do Loki, um plano onde ele não arriscaria sua vida e a sua alma contra o adversário, mas contra a força do pai da humanidade, Loki rapidamente percebe que teria que colocar a sua vida em risco se quisesse vencer. Por isso tá na hora do ato final desse duelo. Loki prepara as peças para a sua estratégia final. Um clone de Hércules aparece atrás de Adão e avança ferozmente em sua direção, mas Adão esquiva do ataque da clava e contra-ataca com um punho certeiro que lança esse clone para trás. No mesmo instante, atrás de Adão, um Loki e um Thor aparecem para o contra-ataque. Enquanto Adão se vira para cuidar dos dois novos clones, Loki maliciosamente sorri dentro do clone Hércules e se prepara para o abate. Caso não lembre, o plano de Loki aqui é o mesmo plano supremo que ele usou no mangá original para tentar matar o Simo Raiha. Se vestir de Hércules, forçar um ataque do oponente que daria a impressão que esse clone estava fora da jogada, e então forçar o surgimento de um Loki e Thor como iscas para o oponente se virar, e quando o oponente se virasse, o Loki atacasse ele com a sua foice e arrancasse a cabeça do inimigo com um único ataque assassino. E claro que aqui contra o Adão seria a mesmíssima coisa, né? Esse será o plano final de Loki aqui nesse Quem Venceria. A questão que fica é, o Simo não caiu nessa armadilha, pois ele não se virou para os clones de Loki e Thor. Ele se manteve fixo no Hércules, que havia acabado de derrubar. Mas e o Adão? Ele se viraria? Ou seria alvo da trapaça suprema de Loki? E a resposta é não, o Adão não se viraria. Contra Simo, o finlandês só se virou, pois tinha uma forma de reconhecer que aquele clone do Hércules não era só um clone.
o Simo sentiu que não havia abatido uma vida ali e manteve seus olhos fixos no alvo sem se virar para outras distrações. Entretanto, o Adão não tem a super empatia extrasensorial que o Simo Reinhardt tem de reconhecer quando ele atira em uma vida. Ele age puramente na lógica óbvia. Ele vai ver um Loki e um Thor avançando contra ele, então vai atacar esses dois, se tornando um alvo fácil dos Deus Mentiras, que vai contra-atacar com a sua Falcon Simmons para arrancar a cabeça do Adão. Mas então, o reflexo divino de Adão se ativa instantaneamente. Para surpresa de todos, Adão desvia milagrosamente do golpe de Loki, que percebe uma presença atrás dele, uma foice de aparência familiar que arranca a cabeça de Loki fora com um único golpe refletido do Adão. Sim, isso mesmo, o plano supremo do trapaceiro mais poderoso dos céus voltaria diretamente contra ele. Aquele que tanto pegou peças dos deuses do paraíso agora sofre da sua própria tramóia. Mas por quê? Por que o Adão consegue refletir, sendo que eu mesmo disse que ele não se viraria e nem ao menos saberia que o Loki está atrás dele? Bom, para isso a gente tem que entender a natureza real do reflexo divino. Como o Brunilde consta no round 3, o Adão tem o dito contra-ataque supremo, ou seja, o reflexo divino é feito para contra-atacar o seu oponente. O Adão desvia e automaticamente reflete o ataque. O uso do reflexo divino não é só para atacar, mas de se esquivar e então contra-atacar. Tanto que o Adão tem que continuamente usar o reflexo divino para se esquivar dos golpes dos Zeus no final da sua rodada, como a própria Brunilde diz. A questão aqui é que o reflexo divino é um hack quase absoluto quando ele tem condições de cópia. E vimos isso quando ele copia o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus. Nesse momento, o Adão não só tá paralisado, como o tempo estava completamente parado, com o próprio Adão parado nesse tempo. Como por esse motivo, ele também não estava diretamente olhando para os Zeus, ele estava literalmente parado. O próprio Hermes diz que, com base numa força misteriosa, o Adão refletiu o golpe dos Zeus um momento depois. O Adão refletiu um golpe um momento depois de um contínuo onde não existia o tempo. Ou no caso, né, ele estava parado, mas mesmo assim, o Adão conseguiu refletir, quebrando completamente a lógica da realidade. Ou seja, o Adão aqui não precisa ter consciência do ataque dos Zeus. Ele não estava olhando os Zeus no tempo parado e pensando, ok, eu vou ativar o reflexo divino. A sua habilidade suprema se ativou instantaneamente para desviar, então contra-atacar, negando e copiando completamente as habilidades dos Zeus no literal tempo parado. Algo que está muito acima de você meramente ser atacado pelas costas, convenhamos aqui. Mas isso não explica como o Adão conseguiu copiar a foice do Loki, não é? Afinal, eu comentei aqui no vídeo mesmo que o Adão não pode copiar armas, então como diabos o Adão copiou esse ataque? Bom, é bem simples, o Adão fez a mesma coisa que ele tá fazendo durante toda a luta aqui com o Loki. Ele copiou o Hrein-Skingla, a habilidade de replicar do Loki. Com o Hrein-Skingla, o Loki não conjura apenas clone de deuses, mas tudo que tocar, incluindo a muralha de Skuld que ele usa para se defender e também as suas foices, que surgem exatamente da palma da sua mão. Ou seja, o Adão não tá copiando a foice em si, mas a habilidade que conjura a foice, algo que ele pode copiar facilmente. E por isso também pode refletir o golpe que, obviamente, quando acertar a cabeça do Loki, vai ser letal. Que não tem feitos, né, para desviar de um golpe refletido contra suas costas ou pegando totalmente de surpresa na sua estratégia final. Por isso sim, esse embate de técnicas e habilidades super apelonas e poderosas é decidido pela verdade absoluta do amor fraterno nos olhos do pai. Uma habilidade absurdamente poderosa que mostra como Adão é tão forte e como o reflexo divino é uma ameaça absurda. Adão versus Loki. Movimento decisivo, reflexo divino. Dificuldade da luta, alta. Vencedor, Adão. Pois é, como vocês viram, o reflexo divino de Adão é uma grande condição de vitória desse confronto. Ao menos na minha opinião, é claro. Uma habilidade absurda que vai além da lógica comum, capaz de contra-atacar até mesmo no tempo parado e basicamente de maneira instantânea. Quanto ao Loki, sei que muitos vão comentar aí sobre os seus planos nesse vídeo. Como eu já comentei em outros vídeos focados no Deus da Mentira, as estratégias que ele usa aqui na análise são estratégias para matar o Simo, um atirador de longa distância. É claro que devido à sua alta inteligência, ele criaria outros planos para enfrentar o Adão ou outros personagens do elenco, mas no Quem Venceria a gente não abre essas brechas subjetivas, a gente analisa os personagens de acordo com o que eles apresentaram no mangá, simples assim. Então comenta aí embaixo pra mim o que você achou dessa batalha de paixões, né? O amor fraternal e caloroso de um pai realmente supera o amor doentio de um deus apaixonado? Ou o palhaço foi subestimado nessa análise? Comenta aí embaixo o que você achou e não se esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos para eles conhecerem o canal e ele continuar crescendo, viu? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, Falha, Dan e Calinhos, General de Guerra, João VK, Iron Rainer, Vitor Emanuel, Omni, Guigui, Igão, Isadora Dotto, Francisco Fagner, Alex Rindel e The Son of Light, por apoiarem diretamente o canal. E mesmo que a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.